Fala galera, beleza? Bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, meu nome é Jefferson Alves, eu sou especialista em Power BI e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse rótulo de dados aqui personalizado. Olhem só, eu tenho mais de uma informação no rótulo. Aqui eu tenho o faturamento, aqui eu tenho a porcentagem da meta e um ícone, né, para saber se a meta foi batida ou não. Ok? Olhem que legal. E aí nós vamos fazer isso aqui, pessoal, tudo de forma nativa. Nós não vamos utilizar visuais personalizados e nem ferramentas externas. Então, olhem só os ícones aqui, tudo de forma dinâmica, né, de acordo com os filtros que a gente aplica no painel. E aí, galera, se vocês já gostaram da ideia dessa aula, então deixa aí o curtir, se inscreva no canal, ative o sininho para assim que sair novas aulas, você já ser avisado de primeira mão. Ok? Então, bora para aula. E aí, pessoal, apaguei o visual que eu havia criado porque o intuito é mostrar passo a passo aqui do zero com vocês. Então vamos lá. Primeiro, né, eu quero que vocês separem duas medidas que vocês utilizarão nos rótulos de dados do gráfico de vocês. No meu caso, eu escolhi essas duas medidas aqui, o total de vendas, que nada mais é que o faturamento, e a porcentagem da meta, ok? E no eixo eu vou colocar os vendedores. Mais para frente eu vou mostrar como que a gente pode modificar, né, os eixos, modificar os gráficos e o rótulo de dados vai funcionar perfeitamente. Então vamos lá. Primeiro, né, vamos adicionar aqui um visual de tabela. Olha só, botão direito em alguma parte aqui do visual. Adicionar um visual. Vou marcar aqui a opção de tabela e vou adicionar os dados. Então aqui em vendedores eu vou trazer o nome do vendedor, adicionar dados. Agora em medida eu vou trazer aqui o total de vendas e vou trazer também a medida porcentagem da meta, ok? Primeiro, né, eu sempre gosto de mostrar como que os dados estão para a gente começar depois fazer a parte gráfica. Então, normalmente, né, mostrando em formato tabular, fica mais fácil de vocês entenderem quais são os dados que a gente estará trabalhando para plotar dentro do visual. Perfeito. Então, esses são os dados aqui. Show. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar essa tabela e vou duplicar ela. E aí, essa tabela que eu dupliquei, agora sim ela vai ser o nosso gráfico de colunas. Então, venho aqui nessa opção e vou trocar a tabela para um gráfico de colunas, ok? A princípio, é isso aqui que foi apresentado para nós. Claro que a gente vai fazer aí algumas perfumarias antes da gente começar a fazer, trabalhar. Primeiro, olhem só, né, o principal aqui, ele trouxe duas barras, duas colunas para cada um aqui dos vendedores. E não é isso que eu quero. Eu quero ter apenas uma única coluna por vendedor, e aí sim, no rótulo de dados que eu vou ter as duas informações, de vendas e porcentagem da meta. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar a informação principal, que é o total de vendas, para aparecer no gráfico. Então, com o gráfico selecionado, olhem só, nós vamos vir aqui nessa opção e vamos desmarcar a opção da porcentagem da meta, ok? E aí a porcentagem da meta a gente vai trazer depois no rótulo de dados, e não aqui como uma coluna, perfeito? Agora eu vou selecionar esse gráfico, olhem só, selecionei o gráfico, com ele selecionado, botão direito e vou clicar em formato. Por que eu fiz isso? Porque quando eu clico em formato, agora eu posso selecionar qualquer parte aqui do nosso gráfico e fazer alguma personalização. Por exemplo, olhem só, vou selecionar aqui o título do eixo X e eu não quero ele. Tá vendo que ele já ficou aqui com essas bolinhas marcadas? Olhem só. Agora significa que eu posso apagar. Então, opa, botão direito, formato, cliquei nele e aperto o delete. Okay? O eixo Y eu também não quero. Selecionei ele, aperto o delete. O título do eixo X eu não quero. Selecionei, delete. Agora eu vou vir aqui nessa opção e vou marcar o rótulo de dados, ok? Agora, com o rótulo de dados selecionado, botão direito, eu vou colocar o tamanho 8, Segoyui, a fonte, né? Vou colocar Segoyui semi-bold. E aí vou deixar, deixa eu ver aqui, numa cor um pouquinho mais escura. Perfeito. Agora o que eu quero fazer? Olhem só. Tá vendo que aqui do lado a posição dele está automática? Então significa que, de acordo, né, como eu redimensionar o nosso gráfico na tela, alguns rótulos eles podem ficar para fora da barra, outros para dentro da barra. Então eu quero manter um padrão. Eu quero manter o padrão que todos os rótulos ficarão para fora da barra, independente de como eu posicionar o visual na tela. Então, ao invés de automático, eu vou colocar extremidade externa. Ok? Então, essa aqui é a primeira parte do nosso gráfico. Agora, a gente tem, né, que fazer aqui, marcar uma configuração que foi disponibilizada na atualização de abril de 2023 pelo Power BI. Então, eu preciso que o Power BI Desktop de vocês estejam atualizados, com uma versão de abril para frente, ok? Do ano de 2023. Então, eu quero que vocês façam o seguinte, venham aqui em Arquivo, aí vocês vão vir em Opções e Configurações, vão vir em opções, e agora aqui ó, em diagnóstico você consegue ver qual que é a versão, né, do seu Power BI. No meu aqui está abril de 2023, então é isso, preciso que vocês atualizem caso tenha uma versão anterior a essa. Agora em recursos de visualização, preciso que vocês marquem esta opção aqui, ó, cadeia de caracteres de formato dinâmico para medidas, ok? E aí se você vir aqui em OK, ele vai pedir para reinicializar o Power BI, você faça isso, e aí a gente vai para o próximo passo. Agora, o que eu quero que vocês façam? Identifiquem qual que foi a medida que vocês
utilizaram no gráfico aí de vocês. No meu caso aqui, a medida que eu utilizei foi a total de vendas. Então, é nessa medida que a gente vai fazer toda a formatação para ficar com rótulo dinâmico. Primeiro, isso aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos verificar o seguinte, vamos ver quais são os tipos dessas medidas. Por exemplo, a total de vendas, ela está com tipo de moeda, então ela é um número. Porcentagem da meta, ela está formatada como porcentagem, ela também é um número. Essa informação vai ser importante daqui a pouco. Bom, guardem aí essa informação. Agora vamos selecionar a medida, né, que consta no gráfico, que é a total de vendas. E agora vamos modificar esse formato aqui. Por quê? Quando a gente habilitou aquele checkbox que a gente fez agora há pouco nas configurações, apareceu essa outra opção aqui, ó, dinâmico. Então significa que eu posso utilizar DAX para fazer a formatação do rótulo de dados aqui dessa medida total de vendas, ok? Então eu vou selecionar aqui a opção dinâmico, e a partir do momento que eu selecionei a opção dinâmico, deu um erro aqui. Porém, vamos deixar isso para depois. Se atentem aqui, ó, nessa opção, eu estou com a total de vendas selecionada, e agora, olhem só, temos essa opção aqui, ó, de medida, que é realmente a medida que eu criei, e nós temos aqui o formato, como que ela vai aparecer quando estiver em algum visual. E aqui nessa opção que está o pulo do gato, ok? É aqui que a gente vai utilizar DAX para fazer a personalização do rótulo de dados. Então, primeiro ponto, aqui nessa guia de formato, sempre precisa, o que a gente fazer aqui precisa ser formatado como texto, ok? Então, para ser formatado como texto, precisa constar entre aspas. Se eu chegar aqui e escrever meu nome, né, Jeff, olha o que apareceu aqui, ó. Aonde essa medida total de vendas está inserida, vai aparecer, ó, Jeff, ok? Porque está dentro de aspas. Agora, beleza. Agora, digamos, né, vamos fazer um teste aqui. Nessas barras, eu quero que apareça o valor 50 em todas elas. Aí você vai pensar e vai falar o seguinte, é só colocar 50 aqui e pronto. Será que vai funcionar? Não, porque deu erro, porque nessa guia de formato, tudo precisa ser constado como texto. Aí você vai falar, ah, beleza, só chegar aqui, colocar aspas, está resolvido. Será ou não? Então, olhem só, não resolveu. Deveria aparecer 50 para todo mundo. Concorda comigo? Mas não é isso. Por quê? Tem um macete. Quando é texto, beleza, é só a gente colocar uma aspas, colocar aspas em volta do texto que a gente quer que apareça. Por exemplo, aqui, oi. Tá vendo? Já funcionou. Apareceu oi aqui, ó, em todas as barras, em todas as colunas. Porém, quando é um número, não basta a gente colocar assim, ó, aspas, aspas. A gente tem que fazer o seguinte, colocar 4 aspas, 1, 2, 3, 4 aspas no início, colocar um e comercial para concatenar, e aí nós vamos concatenar com 4 aspas. Então, olha só, 4 aspas abrindo e fechando, um e comercial, e entre o e comercial a gente coloca o número que quer que apareça. Agora, 50 para todo mundo. Por que eu estou falando isso? Porque é esse formato que a gente vai utilizar para aparecer o total de vendas e a porcentagem da meta. Porque ambos são número, como eu falei agora há pouco, para guardar a informação, tá vendo? E nós vamos utilizar essa sintaxe aqui. Feito isso, vamos agora realmente colocar a mão na massa. Agora, eu vou utilizar variáveis para facilitar aí o entendimento e manutenções futuras, ok? Então, a primeira variável, eu quero trazer o próprio valor da medida que eu estou trabalhando, que é a total de vendas. Então, vamos lá, vou dar um nome para essa variável que vai ser realizado, será igual. O realizado é a medida total de vendas, mas eu não posso chegar aqui, ó, e colocar total de vendas, ok? Por quê? Eu estou nessa própria medida, então eu não posso chamar ela dentro dela mesmo, ok? Senão vai dar ali um erro circular. O que eu tenho que fazer? Okay? Eu vou utilizar a função selected measure. Olha só, selected measure, ok? Então, show de bola. Então, eu estou gravando nessa variável realizado o valor, né, que constar em total de vendas. Agora eu preciso chamar a outra medida que eu quero que apareça no rótulo de dados, que é a porcentagem da meta. Então, eu vou armazenar essa medida em uma variável também. Vou colocar aqui var v porcentagem meta será igual à medida porcentagem da meta, ok? Agora eu vou colocar aqui um return e vou trazer, por exemplo, a medida realizado. Será que vai funcionar? Não, né? Por quê? Porque essa medida realizado, ela está capturando o quê? Ela está gravando o valor do total de vendas. O total de vendas, ela é um número. Então, lembra que eu falei agora há pouco? Um número, para ele aparecer aqui no visual, né, aqui nessa guia de formato, a gente precisa colocar 4 aspas, e comercial, e aí finalizar com e comercial e mais 4 aspas, ok? Olhem só, agora já apareceu aqui para nós, beleza? Só que apareceu nesse formato aqui, ó, estranho, né? Tá vendo? Então eu quero colocar pelo menos o separador de milhar. Então nós vamos utilizar a função format. Aí a format, ela tem 3 argumentos. O primeiro, né, é o valor que eu quero formatar. O segundo argumento é como eu quero formatar, como que eu quero que o valor apareça. E o terceiro é local name, porém ele é opcional. Obrigatório é somente os 2 primeiros, ok? Então vamos lá. O valor eu já tenho. E eu quero que apareça com separador de milhar. Então eu vou colocar aqui assim, ó, hashtag .0. E aí
fecho aqui com as aspas, ok? E aí, vamos ver como que apareceu aqui no nosso gráfico. Opa, não, esqueci aqui, não é ponto, tá? É hashtag, vírgula, 0. Agora vai aparecer o separador de milhar, tá vendo? Então, essa é a formatação. Porém, tem um detalhe aqui, galera. Por quê? Nesse meu relatório, eu tenho valores enormes. Então, de acordo com o filtro, pode aparecer valores em bilhão, milhão e milhares. E eu quero deixar isso aqui dinâmico para cada um desses valores. Por exemplo, olhem só, eu vou chegar aqui nessa Selected Measure e vou trocar aqui pelo valor de 1 bilhão 550 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou apertar Enter. Então, esse é o valor que apareça. Porém, né, eu não quero que no gráfico apareça esse número gigante. Eu quero abreviar ele. Eu quero que apareça, por exemplo, nesse caso aqui, ó, 1,55, né? 1 bilhão 550 milhões. Abreviado. E aí eu quero colocar ó, mais BI. Ok? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor aqui e dividir ele por 1 bilhão. Como que eu vou fazer isso? De maneira fácil. Aqui no Format, galera. Logo depois desse zero, a gente vai colocar a vírgula. Okay? Então, uma vírgula divide por 1000. 2 vírgulas divide por 1 milhão, 3 vírgulas divide por 1 bilhão. Se eu apertar Enter, olha o que aconteceu, ele arredondou o valor aqui para 2 bilhões, ok? Porém, eu quero duas casas decimais. Então, depois da terceira vírgula, eu coloco um ponto e aí eu coloco 00. Eu aperto Enter. Olhem só, 1,55. E aí eu também quero que apareça a sintaxe ali, ó, BI, ok? Para falar que é bilhão. Ah, Jefferson, eu quero o R cifrão. Aqui, antes da hashtag, você coloca o R cifrão e vai aparecer. Mas no meu caso, eu não quero, ok? Caso vocês queiram, é só fazer isso. Beleza, pessoal? Então, a princípio, esse valor aqui, ó, é quando for bilhão. Só que isso aqui está fixo, né? Então, eu quero deixar dinâmico isso. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma outra variável. Olha só, outra variável que eu vou chamar de vRealizado ajustado. Será igual. A gente vai ter que utilizar 4 aspas. E-comercial, 4 aspas, o E-comercial. E aí, vamos concatenar, né, com o E-comercial, 4 aspas, ok? A princípio, esse valor aqui, eu vou pegar ele e vou apagar aqui, ó, se tiver depois o return. E vou colar isso aqui dentro. Vou pegar essa variável e vou chamar aqui no realizado. Fiz a mesma coisa, só que agora utilizando uma variável, ok? Só que como eu quero deixar isso aqui dinâmico, eu vou utilizar a função switch. Então, a expressão da switch, eu vou utilizar um true. E por que eu utilizo a switch? Porque ela é um if melhorado. Então, a gente consegue fazer vários ifs de maneira mais performática. Ok? Então, olhem só, ela pede aqui o valor 1, o teste lógico, e o resultado 1 se esse teste lógico for atendido. Aí, vírgula, valor 2 e o resultado 2, valor 3, resultado 3 e assim sucessivamente. Ok? Então, o valor 1, qual que é o teste lógico? Eu vou falar o seguinte, se a V realizado, ela for maior ou igual a 1 bilhão, então 1 bilhão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Se for maior ou igual a 1 bilhão, olhem só, se essa variável ela for maior ou igual a 1 bilhão, eu quero que me traga essa formatação aqui, ok? Vírgula, olhem só, valor 2 e o resultado 2. Então o que eu vou fazer? Vou copiar essa linha e vou colar, ok? Olha só, pessoal, você não precisa selecionar tudo, tá? Se você, deixa eu até mostrar aqui esse macete. Se você tiver nessa linha aqui, olha só, o cursor está nessa linha, basta você copiar, sem selecionar, tá? Ó, copiei, e vou para a linha de baixo, colei. Ela automaticamente, né, o Ctrl C, ele já pega tudo que estiver na linha. Agora vamos lá, se o realizado ele for maior ou igual a 1 milhão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu quero que apareça, né, o valor 1MI. Porém, olhem só quantas vírgulas tem aqui, tem 3. Então, quando for milhão, eu preciso que divida por 1 milhão, então 2 vírgulas, tá? Por quê? Novamente, uma vírgula divide por 1000, 2 vírgulas divide por 1 milhão. Então, vou pegar o valor, né, o realizado e dividir por 1 milhão. Próximo passo, vou copiar agora quando for milhar, tá? Então eu vou pegar o valor do realizado e vou fazer o check aqui. O realizado é maior ou igual a 1000? Se for, eu quero dividir o valor por 1000 e que apareça aqui, ó, o K. Ok? Então, quando não for nem bilhão, nem milhão e nem milhar, vai ser valores abaixo de 1000. Então o que eu vou fazer? Bem simples, vou pegar o valor aqui somente do format. Não preciso mais fazer um check, né? Format. E aí, na formatação, vou trazer somente aqui, ó, uma hashtag. Okay? Ou você pode colocar aqui o 0. Nesse caso aqui eu vou colocar a hashtag. Olhem só, e vou apertar para finalizar aqui a switch. Vou apertar Enter. Então vamos fazer o teste aqui. Coloquei aqui o valor de 1 bilhão 550 milhões, apareceu 1,55 BI. Agora vamos falar que apareceu aqui, ó, que a gente fez, o realizado foi 55 milhões em 453 mil. Vamos ver qual que é o valor que vai aparecer. Olhem só, 55,45 MI, porque caiu nessa cláusula aqui. Agora vamos falar que foi o realizado foi 25.870.
Vou apertar Enter, olha o valor que apareceu, 25,87, porque caiu nessa cláusula aqui. E quando for abaixo de 1.000, vamos supor aqui, ó, 450, tem que aparecer esse próprio valor, tá vendo? 450 porque caiu nessa cláusula. Então, a gente conseguiu deixar aqui, ó, a formatação dinâmica utilizando o DAX, perfeito? Isso aqui é somente uma parte. Agora que a gente já fez aqui o teste, funcionou, vamos trazer o próprio valor da medida, né? Selected Measure, voltar como estava antes. Prontinho. Agora, depois do return aqui, o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse valor aqui, tá vendo? Ó, esse valor aqui do realizado. Agora eu quero colocar um separador aqui, ó, por exemplo, um pipe. Então, aqui, depois do return, a gente vai concatenar com um pipe. Olha só, vou apertar Enter, já apareceu aqui um pipe. Ah, não quero um pipe, quero um hífen. Perfeito, coloca aqui um hífen, tá vendo? Já apareceu aqui para nós. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, um pipe. Opa, cadê? Pipe. Prontinho. Agora o que a gente vai fazer? Olhem só, não adianta eu chegar aqui, ó, pegar essa porcentagem da meta e concatenar ela aqui. Olhem só, senão vai aparecer esse valor doido. A gente precisa fazer uma formatação personalizada para a porcentagem da meta. Então o que eu vou fazer? Vou copiar essa variável que a gente fez agora há pouco, vou colar, e agora essa variável eu vou chamar assim de porcentagem ajustada. A princípio agora, né, a gente não precisa da switch, porque a porcentagem ela só vai ter um formato, tá? Então a gente não precisa ficar fazendo vários checks. Então, a formatação da porcentagem eu quero o seguinte, eu quero format. Qual que é o valor que eu quero formatar? É essa aqui, ó, essa variável, V porcentagem da meta. Porcentagem da meta. Vírgula, como que eu quero que ela apareça? Eu quero que apareça sem casas decimais e com símbolo de porcentagem. Então, vou colocar 0 e o símbolo de porcentagem entre aspas. E aí, eu fecho, né, o parênteses da format, pego essa variável e trago ela aqui embaixo. Olha como que ela já apareceu aqui, tá vendo? Aí você vai falar, mas eu quero com casas decimais. Basta você colocar o ponto e um zero, por exemplo. Vai aparecer com uma casa decimal. Quero com duas casas, ponto 00. E assim por diante. Ok? Como eu quero sem casas decimais, vou concatenar dessa maneira aqui. Então, se a gente voltar aqui, percebam que a gente já tem aqui algo bem interessante, tá vendo? Ó, um rótulo personalizado. Isso aqui já é uma nota 10. Concorda comigo? Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero a nota 11, né? A nota 10 para mim não é o suficiente. Por quê? Olhem só, eu quero deixar de forma visual aqui, fácil para quem for analisar quando bateu a meta e quando não. Por exemplo, olhem só, tá vendo aqui, ó, 100% bateu a meta. 105% Ronaldo bateu a meta. O Lázaro, 84%, não bateu a meta. Então, além do valor, né, do total de vendas, da porcentagem da meta, eu quero colocar um ícone que seja dinâmico, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui na nossa medida, vamos selecionar a opção aqui de formato, e a gente vai fazer o seguinte, vamos copiar essa última variável, vamos colar, e agora, essa variável eu vou chamar de ícone. Por quê? Nós vamos utilizar o if, tá? Vamos utilizar aqui o if e vamos falar o seguinte, qual que é o teste lógico? A gente vai verificar se a porcentagem da meta, essa variável aqui, ó, a segunda, a porcentagem da meta, se ela for maior ou igual a 1, ou seja, maior ou igual a 100%, bateu a meta, ok? Então, se bateu a meta, vai ser um tipo de ícone. Se não bateu a meta, vai ser um outro tipo de ícone, ok? E aí, os ícones, eles precisam estar dentro de aspas, ok? Então, o ícone de bateu a meta. A gente vai fazer o seguinte, eu quero que vocês digitem aí, ó, a tecla do, cadê texto? Cadê? Tecla do Windows, tá? Tecla do Windows, mais o ponto, que aí vai aparecer aqui pra gente colocar algum emoji ou algo do tipo, tá? Então, o Windows ponto, a gente vai vir aqui nessa opção do emoji, vamos vir aqui em coraçãozinho e vamos escolher aqui o ícone que a gente quer. Vamos descendo. A princípio, eu quero esse X e eu quero também esse símbolo aqui, ó, de marca de seleção. Prontinho, vamos fechar. E aí, nessa primeira, ó, eu vou recortar, Ctrl X, e o X eu vou colocar ele aqui na sua posição, ok? Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Utilizei um if para fazer um teste lógico e estou verificando. A porcentagem da meta é maior ou igual a 1, ou seja, maior ou igual a 100%? É. Então, significa que bateu a meta. Então, o valor vai ser esse ícone verdinho. Se não bateu a meta, né? Então, vai vir esse ícone com X, beleza? Basta a gente pegar essa variável e concatenar ela aqui. Se a gente voltar para o nosso visual, olha o que nós temos aqui. Onde bateu a meta ficou verdinho, onde não bateu a meta ficou X. E tudo isso aqui, pessoal, dinâmico, olhem só. Então, algo interessante aqui, por exemplo, ó, o Messi. Ele foi o segundo vendedor que mais teve faturamento, né, nesse período selecionado, porém, olhem só, ele não bateu a meta. O terceiro, né, ele sim bateu a meta. O terceiro e o primeiro. O segundo e o quarto, não. Olha que interessante. E aí, pode fazer no filtro aqui, para verificar, né, de forma fácil e rápido, né, a gente consegue ver quem que bateu a meta e quem que não bateu. E sabe o que é mais interessante, galera? Por exemplo, digamos que não tivesse esse slicer aqui de gerente, você quisesse mostrar todos os vendedores.
Então, esse gráfico aqui de colunas, ele não é tão interessante. Seria legal a gente colocar um gráfico de barras. E aí, é só a gente vir selecionar o gráfico e pegar esse aqui, ó, um gráfico de barras. E aí, prontinho. Olha, opa, cadê? Prontinho. Olhem só, o rótulo permanece dessa maneira. Olha que interessante. Tá vendo? E aí, por exemplo, aqui no meu relatório, eu também tenho as metas por mês, né? Eu tenho as metas aqui por ano. Então, ao invés de colocar aqui os vendedores, poderia vir na tabela calendário e colocar o mês aqui no eixo, que iria funcionar perfeitamente. E aí, pessoal, essa aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês consigam abrir a mente aí para várias e várias possibilidades da utilização de rótulos customizados no painel de vocês, tá? Então, a única coisa que eu peço, galera, dê aquela força, dê aquela moral. Então, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, curtem, comentem, ajude o canal a crescer. Atualmente estou postando aí um vídeo por semana, mas conforme o canal vai crescendo, eu vou postar pelo menos de 2 a 3 vídeos com essas dicas e macetes aí que dificilmente você vê em outros canais. Bom, agora eu vou deixar um outro vídeo aqui para vocês assistirem, onde eu faço uma técnica muito parecida utilizando o Tabular Editor. Então eu faço também um rótulo customizado com visuais nativos. Dê uma olhada lá, com certeza você vai gostar da técnica. Perfeito? Forte abraço, até o próximo tutorial. Fechou? Fui!